Sabe aquela sensação estranha que começa devagar? Primeiro as pernas ficam pesadas no fim do dia. Depois você levanta da cadeira e sente que o corpo demora a responder. O joelho estala, o tornozelo parece rígido, o braço já não tem a mesma firmeza. E aí vem o pensamento perigoso, quase automático. É a idade. Eu escuto isso todos os dias. Pessoas boas, lúcidas, ativas, que trabalharam a vida inteira, aceitando a ideia de que enfraquecer depois dos 50, 60, 70 anos é algo natural, inevitável, como se o corpo tivesse um prazo de validade. E é exatamente aí que mora o erro. O Dr. Lair Ribeiro sempre bate nessa tecla. Envelhecer não é sinônimo de quebrar. O corpo humano foi projetado para durar muito mais do que estamos vivendo hoje. O problema não é o tempo. O problema é o ambiente interno que a gente cria sem perceber. Porque quando você olha para um músculo fraco, para uma articulação rígida, para uma cartilagem que dói, o que você está vendo não é idade, é deficiência, é inflamação silenciosa, é circulação ruim, é falta de matéria-prima para o corpo se reconstruir. E isso não dói de uma vez. Não grita. Não manda aviso. Vai acontecendo em silêncio. A inflamação baixa, constante, vai travando os vasos. A circulação fica preguiçosa. O sangue chega menos oxigenado nos músculos. Os nutrientes até entram pela boca, mas não chegam onde precisam. E aí, o corpo começa a economizar. Economiza força, economiza movimento, economiza vitalidade. Muita gente tenta resolver isso com remédio para a dor, suplemento caro, pomada, injeção. Mas ninguém pergunta o básico: de onde vem o colágeno que sustenta suas articulações? Quem alimenta a cartilagem? Quem mantém o músculo firme? Quem mantém os vasos abertos para tudo isso circular? O Dr. Lair sempre explica que o corpo não cria nada do nada. Ele constrói a partir do que você entrega todos os dias. E, curiosamente, alguns dos alimentos mais poderosos para isso são justamente os mais simples. Aqueles que ficaram esquecidos porque não vêm em cápsula, não têm propaganda bonita e não prometem milagre rápido. Tem comida comum, de feira, de cozinha simples, que conversa diretamente com seus músculos, com suas juntas, com suas veias. Alimentos que reduzem inflamação, melhoram a circulação, ajudam o intestino a absorver melhor os nutrientes e ainda estimulam o próprio corpo a produzir colágeno de novo. E quando isso começa a acontecer, a mudança é sutil, mas real. A perna fica mais leve. A articulação responde melhor. O corpo parece menos enferrujado ao acordar. Não é porque você ficou mais jovem. É porque o corpo parou de trabalhar no modo de escassez. Se isso faz sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de informação a chegar em mais gente que também está achando que o problema é só a idade. E me diz uma coisa, só para eu entender quem está aqui comigo, qual parte do seu corpo hoje mais reclama? As pernas, os joelhos, as mãos, a coluna? Escreve nos comentários. Eu leio todos. Então, deixa eu te contar algo que quase ninguém conecta. Quando o corpo começa a perder força, a primeira coisa que sofre não é o músculo, é o caminho até ele. O sangue vai ficando mais espesso, os vasos mais rígidos, a inflamação vai fechando pequenas passagens por onde o oxigênio e os nutrientes deveriam circular livremente. É como tentar irrigar uma plantação com mangueiras entupidas. A semente até é boa, mas a água não chega. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Existem alimentos que não só nutrem, mas desentopem esse caminho. Eles acalmam a inflamação silenciosa, devolvem elasticidade aos vasos
e criam o ambiente certo para o corpo voltar a se reconstruir. Um deles é tão comum que muita gente nem dá valor: a abóbora. Muita gente olha e pensa só em sopa ou doce, mas por dentro ela carrega um dos precursores mais importantes para o colágeno, o beta-caroteno. No corpo, isso vira vitamina A, que trabalha junto com a vitamina C como se fossem dois operários, reconstruindo a mesma ponte. Sem um, o outro não funciona direito. E quando essa dupla entra em ação, o colágeno deixa de ser apenas uma palavra bonita e volta a ser estrutura de verdade nas articulações. Tem gente que começa a consumir abóbora com mais frequência e percebe algo curioso: o intestino funciona melhor. E isso não é detalhe. Um intestino equilibrado absorve melhor os nutrientes. Ou seja, não adianta comer bem se o corpo não consegue aproveitar. A fibra da abóbora ajuda exatamente nisso, criando um terreno fértil para tudo o que vem depois. Outro alimento que faz uma diferença enorme, especialmente para quem sente pernas cansadas e articulações quentes, é aquela batata doce de cor roxa. Ela não age como um analgésico que mascara a dor. Ela age lá na raiz do problema. As antocianinas, que dão aquela cor intensa, ajudam a silenciar processos inflamatórios que ficam ligados o tempo todo sem você perceber. Quando a inflamação baixa, o vaso relaxa. Quando o vaso relaxa, o sangue flui melhor. Quando o sangue flui melhor, o músculo responde. É por isso que muita gente relata menos rigidez e até mais disposição ao caminhar depois de incluir esse tipo de alimento na rotina. Não é energia artificial, é circulação restaurada. E aí tem uma raiz que a medicina moderna começou a respeitar depois de muito tempo ignorando: a cúrcuma. Não aquela cápsula milagrosa cheia de promessa, mas a raiz usada com inteligência. Ela conversa diretamente com as moléculas inflamatórias persistentes, aquelas que ficam ali corroendo articulação, cartilagem e tendão dia após dia. Quando esse ruído inflamatório diminui, o corpo volta a ouvir os próprios sinais de regeneração. O Dr. Lair sempre lembra que o corpo sabe se curar. Ele só precisa parar de ser sabotado. E inflamação crônica é uma das maiores sabotagens silenciosas que existem. Tem também um alimento que muita gente associa só a sangue e pressão, mas esquece do impacto muscular: a beterraba. Ela ajuda o corpo a produzir mais óxido nítrico, aquela substância que dilata os vasos e permite que o sangue chegue com mais força onde precisa. Músculo mal irrigado cansa rápido. Articulação mal irrigada dói mais. Quando o fluxo melhora, até as cãibras começam a diminuir. E algo interessante acontece quando a circulação melhora. O corpo começa a usar melhor o colágeno que já tem. Ele deixa de quebrar mais do que constrói. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso é importante. Você já tentou melhorar dor ou fraqueza só com remédio, sem mexer na alimentação, e sentiu que não resolveu de verdade? Escreve sim ou não nos comentários. Isso ajuda muito a entender quem está aqui. Agora, presta atenção nesse ponto, porque aqui muita gente se confunde. Tem um alimento que foi injustamente demonizado por anos, principalmente por quem passou dos 50. A batata comum. Muita gente tirou do prato por medo de engordar, de virar açúcar, de piorar tudo. Só que o corpo envelhecido sofre mais quando falta potássio do que quando sobra carboidrato simples. E o que o potássio faz? Ele ajuda a drenar líquido acumulado, melhora a contração muscular e reduz aquela sensação de perna inchada no fim do dia. Quando o potássio está baixo, o músculo não responde direito. A circulação fica lenta e a articulação parece mais pesada. Não é gordura, é retenção. É sinal elétrico ruim
entre nervo e músculo. Tem outro detalhe que quase ninguém percebe. Quando a batata é consumida de uma forma mais inteligente, especialmente depois de esfriar, ela cria algo chamado amido resistente. Isso não vira açúcar rápido. Isso alimenta as bactérias boas do intestino, e um intestino forte reduz inflamação no corpo inteiro, inclusive nas articulações. É aí que tudo começa a se conectar. Menos inflamação no intestino significa menos inflamação no sangue. Menos inflamação no sangue significa vasos mais abertos. Vasos mais abertos significam músculos melhor nutridos, e músculos melhor nutridos protegem as articulações. Percebe como não é uma coisa isolada? O erro mais comum que eu vejo é a pessoa tentar resolver força e dor olhando só para o músculo ou só para a articulação. Mas o corpo funciona em rede. O Dr. Lair sempre explica isso. Quando você trata o terreno interno, o resultado aparece onde mais dói. Outro deslize clássico é consumir esses alimentos sem nenhuma gordura junto. O beta-caroteno da abóbora, as antocianinas da batata roxa, a curcumina da cúrcuma, tudo isso precisa de gordura para ser absorvido de verdade. Sem isso, boa parte passa direto, sem cumprir o papel que poderia cumprir. E não precisa exagerar. Não é prato cheio, não é dieta maluca, não é moda, é constância. É escolher melhor. É combinar certo. Muita gente também subestima o papel da vitamina C nisso tudo. Sem vitamina C, não existe colágeno funcional. E não adianta pensar só em suplemento se o intestino não está preparado para absorver. Quando você melhora a microbiota com fibras certas, o corpo começa a usar melhor tudo que entra. O mais interessante é que quando esse ciclo começa a girar do jeito certo, o corpo responde rápido. Não com milagre, mas com coerência. A rigidez diminui. O medo de se levantar some aos poucos. A confiança no próprio corpo volta. E isso muda tudo. Porque quando você confia no corpo, você se move mais. Quando você se move mais, a circulação melhora ainda mais. E aí, o processo se retroalimenta. O corpo não perde força de repente. Ele vai desistindo aos poucos. Primeiro ele para de regenerar. Depois começa a economizar movimento. E quando você percebe, já está evitando escadas, evitando caminhar mais longe, evitando levantar rápido. Não porque quer, mas porque o corpo manda esse recado silencioso. Não tenho reserva. E o mais triste é que muita gente aceita isso como destino, quando, na verdade, é só falta de estímulo certo. O Dr. Lair sempre lembra que o organismo humano é uma máquina de adaptação. Se você entrega a inflamação, ele se adapta à inflamação. Se você entrega a escassez de nutrientes, ele se adapta à escassez. Mas quando você entrega a matéria-prima de verdade, de forma contínua, ele responde. Esses alimentos simples que a gente conversou não funcionam como remédio rápido. Eles funcionam como base. Eles devolvem o ambiente interno que o corpo precisa para voltar a construir colágeno, proteger cartilagens, nutrir músculos e manter a circulação viva. É isso que sustenta o movimento no longo prazo. E tem algo bonito nisso. Não depende de idade, não depende de academia pesada, não depende de sofrimento. Depende de constância, de pequenas escolhas repetidas, de parar de brigar com o corpo e começar a cooperar com ele. Quando o intestino melhora, a inflamação baixa. Quando a inflamação baixa, o sangue flui. Quando o sangue flui, o músculo acorda. Quando o músculo acorda, a articulação agradece. E quando tudo isso acontece junto, a sensação de fragilidade começa a ir embora. Não é virar jovem de novo, é voltar a se sentir capaz, capaz de levantar, capaz de caminhar, capaz de confiar no próprio corpo.
Mas nada disso funciona se virar só informação guardada. O corpo responde ao que vira hábito. E o maior erro, depois de entender tudo isso, é tentar mudar tudo de uma vez e acabar não mudando nada. O que faz diferença de verdade é começar simples, colocar no prato, algumas vezes na semana, alimentos que o corpo reconhece como sinal de segurança, segurança para regenerar, segurança para investir em músculo, segurança para manter a articulação firme. Quando você faz isso, algo curioso acontece. O corpo para de viver em alerta, para de economizar, para de se defender o tempo todo e começa, aos poucos, a construir. O Dr. Lair sempre fala algo que eu levo muito a sério. O corpo só adoece quando perde a capacidade de adaptação. E a boa notícia é que a adaptação pode ser recuperada. Não com força, mas com inteligência. Se você chegou até aqui, é porque no fundo sabe que não quer apenas menos dor. Quer independência. Quer continuar andando sozinho. Quer levantar sem medo. Quer envelhecer sem quebrar. E isso começa com escolhas pequenas, repetidas, possíveis. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar seu corpo de outra forma, escreve nos comentários: "Eu não aceito enfraquecer." Isso não é frase bonita, é decisão. E se inscreve no canal. Aqui a conversa é sempre essa: devolver ao corpo o que ele precisa para fazer o que sempre soube fazer. Cuidar de você.